Olá pessoal, feliz 2020 para você. Se você está aqui, recebeu o aviso da minha live e sabe quem eu sou, entrou aqui para me ver, ou se já estava esperando esse nosso encontro de toda segunda-feira, realmente o ano de 2020 já começou para você. Seja muito bem-vindo. Você deve ter olhado meu feed, meu story, nós falamos amplamente sobre o assunto de hoje, né? Hoje nós falaríamos sobre ansiedade e responderíamos a seguinte pergunta: pessoas ansiosas conseguem meditar? Pessoas ansiosas conseguem meditar, pessoas deprimidas conseguem meditar. Isso depende da força que você tem para se transformar. E a meditação, ela vai aparecer na tua vida como uma dessas ferramentas, como um agente de mudança, ajudando a você a se transformar para alcançar aquilo que você deseja diante de você mesmo. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Pessoas ansiosas podem meditar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Fico contente em ver a galera aparecendo. Realmente, se você está aqui nessa segunda-feira, às 9 horas comigo, teu ano já começou. Você já está alinhado com as suas metas, com aquilo que no final de 2019 você falou que ia fazer. Você falou e está fazendo. Seja muito bem-vindo. Eu também vou estar aqui toda segunda-feira para a gente continuar nosso estudo de meditação. Amigos, pessoas ansiosas podem meditar? Estou fazendo essa pergunta pela terceira vez. Eu quero que você os convença que sim, ou se olhe no espelho, se reconheça como uma pessoa ansiosa e se sinta ou não capaz de fazê-lo, para que eu possa te ajudar segundo as suas dificuldades. É isso que me interessa aqui, saber exatamente qual é a tua dificuldade para eu te ajudar. Mas é claro que antes da gente falar sobre a meditação para pessoas ansiosas, nós temos aqui, para efeito de entendimento, que alinhar o que viria a ser a ansiedade, né? Então eu vou te falar de alguns espectros da ansiedade que estão no nosso dia a dia, porque hoje nós não podemos dizer que não existem pessoas ansiosas, não existem pessoas completamente ansiosas. A ansiedade varia em grau, ou podemos dizer que de maior ou menor escala, todos nós em algum momento sofremos de ansiedade. Para que você tenha ideia, você já ouviu falar de um perfil chamado oniomania? Quase que eu não lembro. Oniomania. Você sabe o que é oniomania? Oniomania é uma compulsão em compras. Uma recente pesquisa do Serasa disse que 5% da população brasileira sofre de oniomania. E, mulheres, isso é para vocês. A cada 4 pessoas acometidas por esse tipo de compulsão, a cada 5 pessoas acometidas por esse tipo de compulsão, 4 são mulheres. Então, amigas, fiquem atentas, tá? E isso é um tipo de ansiedade, entende? E a gente não se dá conta de que é um mecanismo de ansiedade que desencadeia, que ativa gatilhos que nos levam a compras. Às vezes nós ficamos na ponta do chicote em discursos rudes, falando de futilidade e de compulsividade como se fosse uma coisa gratuita. Não, tem fundamento. A gente pode entender melhor isso nos próximos 50 minutos, 40 minutos, tá bem? O que seria compulsão, pessoal? Compulsão é um mecanismo onde você obedece a um padrão de comportamento, que por um tempo da tua vida ele funciona como ordem. É como se fosse alguma coisa que você não pudesse evitar. É assim que se sente uma pessoa que atende a uma compulsão, seja por compra, seja por alimento, seja na dependência química, que também é um tipo de compulsão. Tudo isso, pessoal, são modulações do espectro da ansiedade, tá bem? E em que se mistura compra com ansiedade? A gente começou a falar de oniomania, do percentual de pessoas, segundo a última pesquisa
do Sebrae, mas tem algumas coisas importantes da gente entender. Nós vivemos numa sociedade de consumo, então nós somos o tempo inteiro, desculpa pessoal, nós somos o tempo inteiro solapados pela neurologia da compra, né? E pela psicologia da compra. Nós somos induzidos o tempo inteiro, sugestionados a comprar. Então, o que seria a neurologia da compra? Seriam os aspectos tangíveis, né? Sensoriais, os objetos, os serviços. Eles têm cores, eles têm peso, eles têm cheiro, eles têm textura, tudo para nos enquadrar sensorialmente e disparar em nós o gatilho de compra. Tá? A psicologia de compra já é diferente. O mercado nos incita por meio de mecanismos ou de comparação ou de afirmação para te levar, para causar em você um efeito de compra, para disparar o teu gatilho de compra. Então, como você pode ver, além dos nossos próprios agravantes de comportamento, nós temos uma sociedade de consumo, entendendo como razoável dirigir a você linguagens estrategicamente preparadas. Tudo bem? E quando a gente fala de psicologia de compra, e aí a gente começa a se aproximar da ansiedade. Quando a gente fala de afirmação ou de comparação, né? A sociedade de consumo tenta nos induzir através de mecanismos de afirmação que a nossa identidade estará devidamente representada se nós dirigirmos aquele carro ou vestirmos aquela camisa ou sermos vistos com aquele sapato. E o mecanismo de comparação nos apresenta líderes do esporte, astros do rock, vestindo aquela camisa, calçando aquele tênis, portando aquele relógio, usando aquele perfume, para que por mecanismos de comparação nós sejamos induzidos e com isso voltemos a disparar os nossos gatilhos de consumo. Então, como você pode ver, a sociedade de consumo, que é o ambiente em que nós vivemos, utiliza a compra para hierarquizar socialmente através de afirmação ou de comparação. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. Vou voltar à pergunta. E o que tem a ver compra com ansiedade? Isso é uma questão quase existencial. Porque no passado, as mentes brilhantes da humanidade, os antigos filósofos, passaram muito rápido por uma pergunta, que foi a primeira pergunta: o que somos? Essa pergunta se transformou em quem somos rapidamente. Então as questões existenciais de alta complexidade aconteceram. E hoje nós sofremos uma redução do nosso pensamento enquanto indivíduos. Porque a pergunta o que somos e a pergunta quem somos foi substituída pela pergunta o que temos. Porque hoje na sociedade de consumo, aquilo que você tem deveria representar, segundo os valores dessa sociedade, aquilo que você é. Então, se você está inseguro, não tem problema. Usa o batom da moda. Leia o último editorial de maquiagem. Vá ao restaurante onde sua celebridade preferida apareceu no último semanário, revista de semanário. E segundo esse modelo de consumo, suas questões existenciais estarão resolvidas, porque você vai construir seu senso de identidade baseado nas coisas que estão à sua volta. É isso que nós estamos aqui hoje, reunidos nesse início de ano, para conversar um pouco. A gente quer jogar um pouco de luz nesse assunto. Será mesmo que o ter pode substituir o ser? A meditação nos explica que quando nós sentamos, aquietamos e permanecemos, jogamos o nosso olhar para dentro e nos realizamos pelo que somos, naturalmente nos desvencilhamos daquilo que temos como algo que nos defina. Não é que você não possa ter um carro, uma casa, tá bem, ou um relógio. É uma casa, um carro ou um relógio que não podem ter você. É somente isso. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica ao consumo ou a objetos. Ok? Então, o que as compras, o que consumo tem a ver com ansiedade? Ansiedade
é um dos principais gatilhos que nos levam ao consumo. Consumo é um valor de sociedade que define aquilo que somos em substituição, define aquilo que temos em substituição àquilo que somos. E é isso que a gente hoje tem que parar e questionar, voltar a olhar para dentro. A meditação nos explica que quando nos realizamos por aquilo que somos, nós substituímos a autoimagem apenas por imagem, até que chegue um dia em que a própria imagem seja dispensável, porque você encontrou mecanismos interiores de referência e de identidade. Você não depende mais das coisas da sua volta ou da opinião das pessoas do teu lado para determinarem aquilo que você é ou como você se sente. Ok? Quando nós nos desvencilhamos daquilo que as pessoas pensam, da sociedade, do que a sociedade gostaria que nós fôssemos, tivéssemos, você vai ver que vão sair dos nossos ombros imensas cargas. Eu chamo isso de oneração social. E acho que hoje é um dos grandes potencializadores de ansiedade. Você já percebeu quando teu filho chega em casa falando que a mochila dele está velha? Tem alguma coisa errada, né? Aquela mochila tem 3 meses. O que aconteceu? Aconteceu a mochila do colega, que ele viu no comercial e reconheceu no próprio colega. Confessa, não dá vontade de ir lá comprar aquela mochila para ele? Você não sente que o teu filho está sendo diminuído se ele não tiver? Então você, como um adulto, tem que recorrer a valores e com firmeza orientar seu filho que ele é muito mais do que uma mochila. Que um tênis novo, um relógio da moda não serão capazes de torná-lo uma pessoa melhor. E ele não deveria estar andando com pessoas que só aceitam ele sob essas condições. Mas é uma orientação complexa, você não acha? Até mesmo nós temos que recitar diante do espelho esse tipo de discurso de vez em quando para que a gente se oriente, não fique perturbado diante da viagem que não pode ser feita ou do carro que não pode ser trocado. Nós também precisamos de orientação todo o tempo. E aí, isso me traz a um assunto que tem uma certa gravidade. Gente, eu estou com uma coceira no nariz incrível. Desculpa, tá? Aproveitei e ajeitei o óculos. É uma questão de profundidade. Eu queria compartilhar com vocês porque eu fiquei surpreso. Isso levou a gente para o andar de cima na questão do quanto é sério estar ansioso. As pesquisas, as entidades relacionadas à ciência que se ocupam em desenvolver conhecimento sobre a área do comportamento humano já conseguiram provar que a ansiedade pode ser geneticamente transferida. Ou seja, pais ansiosos, eles podem gerar filhos ansiosos. Nós já sabemos, com muita naturalidade, da duplicação de comportamento. Do teu filho herdar o seu comportamento, porque ele cresceu te vendo agir dessa forma. Eu, na minha opinião, acho que essa já era uma questão suficiente para justificar aprender a meditar ou se ocupar com a atividade que lhe tornasse uma pessoa mais calma. Porque se teu filho duplica o comportamento, você quer criar um padrão de duplicação mais favorável possível para ele, né? Eu tenho uma história muito interessante para te falar sobre isso. Um aluno meu, ele só começou a praticar meditação porque quando ele foi numa reunião de pais e mestres, ele viu a orientadora pedagógica, ao reclamar do comportamento do filho, descrever exatamente o comportamento do pai. Então, ele escutando aquilo, ele se deu conta que ele estava exercendo uma má influência para o seu filho. Por isso ele veio aprender a meditar. E hoje é uma das pessoas mais regulares da prática, super desenvolvida. Eu espero em breve estar podendo ensinar o filho dele a meditar. Então, pessoal, a duplicação de comportamento, através do modelo de educação pai-filho, já era uma notícia suficiente, bastante, para justificar o fato de nós querermos nos transformar em pessoas mais calmas. Mas agora eu estou te contando. Isso aconteceu na Universidade de Wisconsin. O pesquisador chama-se Ned Khalil. Essas pessoas conseguiram comprovar que pais ansiosos conseguem transmitir geneticamente seu temperamento para os filhos.
corre, aprende a meditar o mais rápido possível. Você não pode gerar esse tipo de herança para os seus. Então, pessoal, sou Pablo Marques, quero ler o que o Pablo Marques falou. Freud diria que somos fruto do meio em que vivemos. Pode ter relação com isso também, não é? Sim, existe o aspecto conhecido em relação ao que eu estou falando agora, que é pai e filho, onde o pai projeta no filho o seu comportamento, por uma transferência natural de referência. O filho cresce se orientando pelos padrões que ele encontra à sua volta. E a família é um desses principais influenciadores. Então o pai e a mãe podem transmitir, do ponto de vista do convívio, a ansiedade para o seu filho. Mas o que eu estou dizendo aqui agora é que os pais podem mexer na plasticidade cerebral e no código genético transferido ao seu filho ao nascer. Tá? Essa pesquisa também foi desenvolvida num outro momento na Universidade de Wisconsin com 592 macacos rezos, tá? Que são macacos geneticamente muito parecidos conosco. Inclusive a palavra rezo, que batiza esse macaco, o RH, é uma homenagem ao RH positivo e negativo, que define o nosso sangue, a acidez do nosso sangue, né? O pH no caso. E também isso define, a acidez define também o sangue dos macacos. Eles são os primatas mais parecidos conosco. E esse grupo de 592 macacos, eles foram pesquisados em convívio e sociedade, foram tabulados em relação a desempenho físico, foram submetidos à atividade física e também eles foram, monitorados em relação à frequência cardíaca, a mecanismos neuroendócrinos de reação a perigo, justamente para ver a forma com que eles geravam o padrão e se era semelhante e confiável para paralelizar o comportamento do macaco e do homem. Então, os cientistas concluíram que sim, há uma correlação entre a hereditariedade genética e o metabolismo de um circuito presente em certa área do cérebro. Tá bom? Existe um anuário científico, PNAS, tá? Que fala sobre essa pesquisa e até mesmo a área do cérebro onde ela ocorre. Então, pessoal, nós temos a dupla responsabilidade de tornarmos mais calmos. Por nós mesmos e pelos nossos filhos. Porque como se não bastasse transferir o nosso comportamento por elemento de transferência de convívio, agora nós estamos encriptando no nosso próprio DNA e na nossa plasticidade cerebral a informação que nossos futuros filhos irão gerar. Nós temos todas as razões para começar a meditar. Tudo bem até aí, pessoal? E a ansiedade? Pessoas ansiosas conseguem meditar? Bom, pessoas ansiosas conseguem mexer no código genético e na plasticidade cerebral. Acho que ela já está fazendo algo suficientemente difícil. Acho que aprender a meditar vai ser até simples em relação a isso. Amigos, ansiedade, segundo uma corrente de antropólogos, é o medo do homem moderno. Já uma outra corrente define a ansiedade como antecipação do sofrimento. O que você acha? Isso faz sentido para você? Ansiedade é o medo do homem moderno. Você já viu alguém muito nervoso para uma prova e você fala: mas Rafael, tá nervoso, o que houve? Não deu tempo para estudar? E o Rafael olha para você e fala: não, Márcio, eu sei tudo. Então por que você está nervoso? Se você sabe tudo. E aí vem a segunda definição: antecipação do sofrimento. Acho que as duas definições são muito boas para orientar esse nosso bate-papo e você entender como pessoas ansiosas podem meditar. Veja bem, pessoal, evitar o sofrimento é uma questão muito antiga. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais, né?
Desde lá, de Hans Selye, em 1830, pesquisando o estresse e chamando o conjunto de modificações físicas e psicológicas de síndrome geral de adaptação, e percebendo que foi esse conjunto de reações que nos tornou poderosos sobreviventes. Hoje nós encontramos seres humanos nos glaciares, nas florestas, nos desertos e nas savanas e florestas. Nós somos poderosos sobreviventes e sobrevivemos porque nos adaptamos. Então, evitar o sofrimento é uma questão antropológica, fisiológica, psíquica, enfim. Todas as dimensões do ser humano estão aparelhadas para evitar o sofrimento. É um processo evolutivo, né? O mecanismo de adaptação está enredado dentro de um processo evolutivo. Então, pessoal, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu? É simples. Nossos ancestrais, eles temiam coisas tangíveis, intempéries climáticas, predadores. Nossos ancestrais só temiam coisas em ato coletivo. Por exemplo, o ancestral temia um predador. O que era perigoso para ele era perigoso para qualquer pessoa da espécie. Eu tenho uma amiga que tem fobia a tartaruga. Você tem medo de tartaruga? Não. Ela tem medo de tartaruga. É real, essa pessoa existe, tá? Meire, não se preocupa, eu não vou falar teu nome. Então, pessoal, tem pessoas que têm medo de borboleta. Tem pessoas que têm fobia a barulho de moto. Entenda, nossos ancestrais só se sentiam medo daquilo que ameaçava a espécie. Era uma inteligência coletiva. Hoje, o teu medo é uma interpretação subjetiva. Está relacionado à singularidade, à tua individualidade. E com isso, um mosaico de interpretações que só pertencem a você. E com isso, nasceu no ser humano a ideia de vulnerabilidade. É a ideia de vulnerabilidade que nos cria o perigo enquanto conceito e não como elemento tangível. Por exemplo, o homem fugia de um predador. Um predador não é um conceito, é um acontecimento. Se ele ficasse parado, ele morreria. Quais são os nossos medos atuais? Preocupação com o futuro, educação com os filhos, segurança, engajamento social, posição profissional, atualização de mercado. Veja, nossos medos são conceituais. Então nasce em cada ser humano, de acordo com a sua visão de mundo, uma ideia muito própria de vulnerabilidade. É dessa ideia de vulnerabilidade, na maioria dos casos, que nasce o sentimento de ansiedade. Lembra da definição lá atrás que eu falei? Ansiedade é antecipação do sofrimento. É a ideia de vulnerabilidade que desencadeia, na maioria dos casos, não em todos eles, o sentimento de ansiedade. Como a meditação pode nos ajudar, galera? Me diz. Existem pesquisas que comprovam que meditadores secretam no seu organismo menos cortisol e menos substâncias relacionadas à ansiedade, que é o lactato plasmático. Ou seja, na medida que você se acalma, a meditação interfere na sua visão de mundo. Se você para de projetar seus medos no mundo, a sua ideia de vulnerabilidade desaparece e sua ansiedade apazigua, suaviza, diminui. É assim que a meditação pode te ajudar. Então, pessoas ansiosas podem meditar? Deixa eu te contar uma coisa. A meditação, ela não pertence a nenhuma religião, nem a filosofia e nem a culturas. Porque cultura é um conjunto de comportamento, meditação é não ação. Filosofia é um conjunto de pensamentos, meditação é vacuidade. E religião está associado a uma crença. Meditação é apenas ausência de dúvida. Mas, durante muitos séculos, a meditação ficou aderida, encriptada em filosofias, culturas e religiões. Tudo bem até aí? Maravilha. Então,
Como é que pessoas ansiosas podem meditar? Meditação é exatamente para pessoas ansiosas. O motivo que os antigos monges meditavam era para esvaziar-se e, com isso, se tornarem mais aptos ao conhecimento que a religião, que a filosofia ou que a cultura emprestavam. A meditação era uma prática de esvaziamento para que houvesse em seguida preenchimento por algo mais. Hoje, o homem urbano, você e eu, as pessoas que têm estresse diante das atividades diárias, sente seu comportamento reações desproporcionais aos problemas que tem, se pega ansioso ou com medos injustificados, impaciência para escutar o outro, ou seja, nós, pessoas modernas, seres urbanos, que desejamos simplesmente mais qualidade de vida. A meditação serve exatamente como essa área de recuo. Meditação é para você. Você não precisa deixar de ser ansioso para poder meditar. Você aprenda, comece a meditar e você vai se perceber cada vez menos ansioso. Meditação é para os ansiosos. Os monges buscavam a meditação para a sublimação, elevação do espírito, para o nirvana, para os seus objetivos espirituais. Nós ainda não estamos falando sobre isso. Até porque você já me conhece e sabe que eu gosto do papel universal que a prática da meditação tem. Então, a meditação independe da tua religião, independe da tua filosofia de vida, independe da cultura em que você vem. Os 3 tesouros são sentar, aquietar e permanecer. E a partir disso, você vai alcançar a quietude que você deseja para se equilibrar diante das suas atividades, diante da sua família e principalmente diante de você mesmo. É isso, pessoal. Tudo bem até aí? Meditadores, curiosos, interessados, galera da vida real, muito contente em ver nessa primeira semana todo mundo aqui junto comigo. Pessoal, é a ideia de vulnerabilidade que nos traz a ansiedade. Porque a ideia de vulnerabilidade, ela é individual. Nós precisamos buscar as nossas raízes e sentir como os nossos ancestrais. Não é que nós precisamos sentir medo dos predadores. Não existe mais um dinossauro te esperando na saída do teu prédio. E nem um animal de grande porte, um pterodátilo, vai levar o teu carro. Isso não existe. Não são ameaças contemporâneas. Mas nós precisamos resgatar as lições do passado. Nossos ancestrais só sentiam medo daquilo que ameaçava a espécie. Eles não sentiam medo enquanto indivíduos. Então, você está com medo? Auxilie a pessoa do teu lado. Encoraja a pessoa do teu lado a enfrentar seus desafios. Está sentindo só? Experimenta fazer companhia a alguém e você vai ver a mágica da sua solidão desaparecer. Quando você se engaja com um coletivo, sente por todos. A tua mente, ela sublima e essas questões perdem poder. Perdem poder. Eu sei que a postura de contraste, ou seja, você trazer alguma coisa muito diferente de como você se encontra, para consolá-lo em relação a onde você se encontra, não pode ser uma ferramenta de todos os momentos. Você não pode olhar para um fracassado para justificar o seu não sucesso. Você não pode olhar para alguém faminto o tempo inteiro para agradecer pela sua comida. Não se trata disso todo o tempo. Mas em algum momento nós temos que olhar para o lado, sem nos comparar às pessoas, mas somente para entender que existe um coletivo e a gente deve voltar a pensar como coletivo. Você vai ver o teu medo perder força, a sua ideia de vulnerabilidade diminuir e sua ansiedade desaparecer. Até lá, nós vamos aprender a fechar os olhos, observar a própria respiração, observar o corpo. Esquecer a respiração, esquecer o corpo, porque a meditação não é uma concentração. Caso contrário, se transformaria em mera mentalização. Mais um fazer
mais um jogo da mente. E permanecer. Sentar, aquietar e permanecer. E você vai ver a mágica que acontece em você quando você dedica algum tempo a ficar quieto consigo mesmo. A maior parte das nossas inquietudes vem dos ruídos mentais que nós mesmos trazemos ao longo da nossa vida. E nesse sentido é muito fácil entender meditação. A meditação te propõe a aquietar. Quando você permanece quieto, a quietude te dá o poder de assentamento. O que é o assentamento? Assentamento é você, enquanto sentar, sentar, enquanto comer, comer, enquanto dormir, dormir. Você está integralmente envolvido com aquilo em que você se ocupa. Já percebeu que quando você vai para o trabalho, você já está pensando naquela fugidinha da hora do almoço para pagar contas? Já no dia 15 você está fazendo o plano, quando o salário sair, no dia 30, até o dia 5º dia útil do outro mês. Você come pensando na sobremesa. Você janta pensando que ainda não ligou o ar para esfriar o quarto. Dificilmente você está inteiro naquilo em que você se ocupa. E a meditação vai te ajudar a estar inteiro. E quando você estiver inteiro em você mesmo, você vai ver que até aquele momento você era roubado por muitas tarefas e pensamentos. Eu queria te propor um exercício hoje. Eu quero te ensinar a meditar. Mas hoje nós vamos fazer o exercício do momento presente. Então eu vou te pedir para que você aumente o som do seu celular. E se quiser, apenas se quiser, você feche os seus olhos. Isso. Então, vou te dar um tempinho para que você possa fechar os seus olhos e aumentar o som do teu celular, do teu tablet, para você me escutar melhor. Isso. E de olhos fechados, agora você vai respirar uma única vez profundamente. Inspire profundamente. Isso. Agora volte à respiração normal. A meditação não exige uma respiração alterada. Sua respiração já é perfeita em ritmo e cadência. Não precisa ser melhorada em nada. Ela só precisa ser observada em sua perfeição. De olhos fechados, observe sua respiração. Agora, se sinta nesse momento. Sentado, quieto, de olhos fechados, observando esse momento. Observe a você mesmo. Escute minhas palavras, mas observe a você. Você, para além do nome. Você, para além do gênero. Você, para além da ocupação social ou profissional. Você, para além das lembranças e esperanças. Você inteiro. Você, interno. Você não é a sua idade, o seu gênero, a sua ocupação social ou profissional, são apenas expressões da sua existência, expressões da sua presença. Sua existência, ela está para além do teu senso de identidade, da tua ideia daquilo que lhe define. Então, de olhos fechados, observe a você mesmo. Muito bem, pode abrir os olhos, perfeito. Esse é o início. As pessoas me falam, Márcio, eu não sei meditar. Eu falo, sabe fechar os olhos? Pessoas me falam sem graça. Sei. Eu falo, e ficar quieto? Mas como? Assim, ó. Isso, agora fique quieto. Agora feche os olhos. O terceiro passo é permanecer. A mágica está em permanecer. E quando os pensamentos acontecerem, não se preocupe. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando na direção do horizonte. Quando a sua observação se transformar em algo, em distanciamento, você vai sentir estabilidade. Você vai ver que seus pensamentos já não lhe incomodam mais. Quando seu pensamento perder o poder de te inquietar, você aquietará seus pensamentos. Mas isso não é uma ação, isso é um assentamento natural de permanecer. Sentar, aquietar e permanecer. Vamos falar muito mais sobre isso. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live do ano. Sejam muito bem-vindos
a 2020. Espero que na próxima segunda-feira a gente possa se encontrar aqui. Foi muito bom estar com você nesse momento, tá? Amanhã eu vou estar no meu feed com dicas, com conteúdos e, como todos os dias, vou estar lançando um story falando sobre meditação, aspectos da prática, benefícios e desafios, tá bom? Vamos ao longo do ano de 2020 juntos. Um grande abraço para todos.